Lição 434. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atam taslim wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar de alguns aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que tem muito a ver com a nossa crença, que tem a ver também para a validade do nosso salat, é mesmo relacionado a uma questão que podemos pôr da seguinte forma: do que adianta tu fazeres salat, fazer muitas caridades, fazer muitas boas ações, enquanto a tua confiança está no curanderismo, enquanto tu confias e acreditas no curandeiro? Tu vais ao curandeiro para buscar as informações ou ter as pretensões que este curandeiro vai te dar. O que adianta essas coisas todas? Se não sabia, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aspectos severos relacionados às pessoas que visitam os curandeiros. Abu Huraira radiyallahu anhu narra do profeta sallallahu alaihi wasallam que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: Man ata haidan أو امرأة في دبرها. Aquele indivíduo que se envolver sexualmente com uma mulher que está no período menstrual, ou se envolveu com uma mulher no ânus, ele praticou sexo com a mulher no ânus, ao kahinan, ou ele foi a um adivinho, a um mágico, a um curandeiro. E o que acontece? فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ. Ele acreditou nessas pretensões do curandeiro, nas informações que o curandeiro lhe deu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se ele fizer isso, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Este indivíduo que assim fizer, ele descreu na mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Este é um aspecto. Segundo aspecto que foi narrado pelas esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, elas narram que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Aquele indivíduo que for a um feiticeiro ou a um curandeiro, a um adivinho, e ele questionou-lhe acerca de coisas ocultas, o futuro, quer saber quem está a fazer mal, quer saber quem enfeitiçou este ou aquele. Portanto, foi para um curandeiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Por 40 dias, o salat deste indivíduo não será aceito. 40 dias, o salat deste indivíduo não será aceito. Nós vemos pessoas que são assíduas no salat, fazem salat, dão zakat, pagam zakat, são caritativos, né? Fazem a caridade, mas deixam-se enganar com este adivinho, este mágico. Pensam que este curandeiro tem algum poder para mudar a condição da vida dele. Pensam que tem algum poder para lhe dizer quem está lhe a fazer mal, quem lhe fez mal, o que vai acontecer com o seu futuro. Ele pensa nisso e ele vai, ou ele acredita nesses poderes do curandeiro e ele vai para o curandeiro para tirar estas informações. Aquele indivíduo que assim fizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este indivíduo قد كفر بما جاء
bima unzila ala Muhammad. Este descreu naquilo que foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o que adianta, né? Do que adianta esses bons atos todos? Este salat que você está a fazer é assíduo no salat. Em que adianta? Não adianta em nada. Não adianta em nada, porque você está sendo considerado por Allah subhanahu wa ta'ala como se fosse um indivíduo que rejeitou a mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. É um ato de kufr você ir para o curandeiro. Nós vemos pessoas a fazerem isso. Pessoas que brincam com curandeiros, sentem-se bem com curandeiros quando vão para as suas casas, degolam o animal, espalham sangue pela casa. Todos esses atos que o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou, de forma veemente, que os crentes não podem se envolver neste tipo de prática. O que adianta tu fazeres o salat, fazer esses bons atos, enquanto estás a falar mal das pessoas? Este teu salat será depositado na conta daquele que você está a falar mal. O que adianta ficar a fazer este salat todo, mostrar esta conduta boa, enquanto você não trata bem o seu vizinho? O que adianta? Esses aspectos todos o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith. La yu'minu ahadukum hatta... o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wallahi la yu'min. Man, ya Rasulallah? O profeta diz: eu juro por Allah, este não é considerado como um crente. Então foi perguntar: quem é o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Aquele indivíduo que o seu vizinho não está salvo da sua maldade. Quer dizer, ele continua a fazer maldade para o seu vizinho. Ele faz muito mal ao seu vizinho e se faz como uma pessoa piedosa, mas ele está a fazer esta maldade toda. Do que adianta todas essas boas ações que você faz? Fala mal das pessoas, trata mal o vizinho, não respeita os seus pais. Acima de tudo, como o tema da nossa conversa, a parte mais grave é a pessoa ir para o curandeiro, acreditar nas predições do curandeiro. Isto é grave. Pedimos aos irmãos que peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala deste tipo de prática, que voltem a Allah subhanahu wa ta'ala e corrijam de forma mais rápida dessas práticas, porque nós não sabemos quando é que poderá ser a nossa última respiração neste mundo. O que falar? Nós partimos desse mundo enquanto acabamos de visitar um curandeiro e o nosso salat não é válido por 40 dias, nós estamos naquele intervalo. O que isso vai ser de nós? Que enganamos a nós próprios que somos crentes verdadeiros, fazemos salat, damos o zakat, pagamos isso, fazemos aquilo, enquanto que a nossa crença, que é o pilar, o fundamento, o aspecto fundamental da nossa vida, que é a nossa fé, está comprometida. Nós acreditamos nos mágicos, nos curandeiros, nos feiticeiros, nos adivinhos, todos esses nós acreditamos neles. O que adianta essas boas ações todas enquanto a base, que é o nosso coração, não está ainda trabalhado, não está ainda educado, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ala wa inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. No corpo humano existe uma porção de carne, que se esta porção estiver perfeita, o corpo todo estará perfeito. E se esta porção estiver com deficiência, o corpo todo estará com deficiência. Qual é esse pedaço de carne? É o coração. O nosso coração, nós temos que acreditar que todo o bem e o mal provém de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que Allah prescreveu irá acontecer. Por mais que a gente empenhe-se em influências que nós temos, isso não irá resultar, porque somente o que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou irá prevalecer e irá acontecer. O crente acredita nessas coisas e não faz coisas para mudar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já predestinou. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que sejamos verdadeiros crentes, faça com que sejamos pessoas que não vão para o curandeiro, pessoas que são submissas a Allah subhanahu wa ta'ala e estão satisfeitas com aquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.